John Stott vai dizer que parece que Jesus está sendo redundante quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ora, o reino de Deus não é a justiça de Deus? Não, são duas coisas semelhantes, mas tem uma nuance de diferença, e aí a gente encerra pontuando essa diferença entre o reino de Deus e a sua justiça. Vamos entender isso, o que Jesus quer nos ensinar. O reino de Deus devemos buscar o seu poder e a sua soberania para que as manifestações do seu reino sejam evidenciadas através da igreja, no poder do Espírito Santo. Aí a gente precisa ler Romanos 14, 17. Então, o reino de Deus é manifesto através de nós. Paulo vai dizer em Coríntios que nós somos embaixadores da parte de Deus. Então, nós representamos o seu reino. Por isso que Jesus vai nos ensinar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, lá na oração do Pai Nosso. Então, venha o teu reino. Através de quem o reino de Deus vai ser exercido na terra? Através da igreja. Então, eu e você, como embaixadores de Cristo, temos que difundir o reino de Deus. E o que é, resumidamente, de maneira simples, irmãos, o que é difundir o reino de Deus? É anunciar o evangelho da paz. Eu e você pregamos ou despregamos. Nós podemos pregar o evangelho, mas com o nosso testemunho nós podemos despregar o evangelho. Por isso que Agostinho tem aquela frase, né? Pregue o evangelho, quando necessário, use palavras. Seu testemunho chega primeiro, não adianta. Seu testemunho chega primeiro. Ontem lá na festa da Sarinha, teve umas brincadeiras bem legais, né? E na hora da informalidade, você conhece, Ronaldo Lidório diz isso, em uma hora de formalidade, você conhece uma pessoa mais do que em um ano de convivência com ela, em tempo formal. Na informalidade, o nosso ser, o extrato do nosso ser se manifesta sem máscara. É bem interessante, né? E aí eu pude conhecer, bem legal, a liderança da igreja, pude ver temperamento das pessoas. Você observa tudo no momento de informalidade. É muito interessante. Dá para fazer uma leitura muito legal num tempo informal. Leia para mim, Romanos 14, 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Então um cristão tem que andar na justiça, ser justo. Um cristão tem que ter paz, ser o pacificador. Olha as bem-aventuranças. Justiça e paz estão lá nas bem-aventuranças. E um cristão tem que ser alegre, irmão. Tem de grande gozo quando caíres em várias provações. Alegria, ela precisa ser uma constante, uma marca na vida de um cristão. Hoje eu estou ficando meio gripado, né? A irmã Georgina fez uma leitura boa de mim. Eu vim quieto no carro, passei lá, peguei ela. Cheguei aqui, ela falou, pastor, o senhor tá bem? O senhor tá quieto? Falei, irmã, eu estou tentando economizar minha voz, que eu vou ter que pregar e eu estou ficando gripado, então eu estou tentando... E ela percebeu que eu não sou assim quieto, eu sou falante. Sorridente, né? Mas eu estava me economizando, a garganta tá arranhando e parece que tem um caco de telha aqui passando. Tomara que dê para terminar, acho que vai dar. Então, querido, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é. O que não é? Paulo vai dizer, 14, 17. Deixa aberto sua Bíblia. Nós já comemos hoje. Vamos comer daqui a pouco, que tem bolo aniversário da irmã Sebastiana. O bolo já chegou, irmã Sebastiana? O bolo já chegou? Não. Oremos para que esse bolo chegue. Ok. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ah, mas Jesus não falou que vai nos dar comida e bebida e vestimenta? Mas isso não é o reino de Deus, é o cuidado dele para comigo com você. Ele fez o principal, morreu na cruz por nós, ninguém podia fazer isso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em resgate de muitos. Só ele podia fazer isso. Agora, comprar o bolo a gente pode. Comer, a gente vai fazer a comida, né? A gente pode fazer a comida. Elias queria comer, Deus falou para ele, ó, vai lá para a Serra de Serepta lá que eu vou mandar a viúva te alimentar. A viúva saiu para pegar uns cavacos de madeira, só tinha aquela porção para comer, e Elias encontra ele e falou, ó, vai, faz um bocado para mim e traz aqui. E ela foi lá, obedeceu e fez. A mulher falou assim, ó, a farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar. E aquela mulher ficou rica de alimento durante muitos anos, porque ela foi alimentada pela fé, ela obedeceu, e pela fé ela pôde ser abençoada. Ok? Então, o reino de Deus não é comida
nem bebida. Mas é o que o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Você percebe, irmão? As bem-aventuranças e fruto do Espírito aí. Olha o caráter do cristão. Bem-aventuranças e fruto do Espírito estão aí. Isso é o Evangelho, o poder de Deus. E como que ele vai ser anunciado? O reino de Deus, através de mim e de você, que somos a igreja. Jesus não falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Nós temos que resplandecer nas trevas, para que a luz de Cristo brilhe. A segunda coisa que Jesus diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você nota que ele não está dizendo primeiro e segundo? Duas coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pode colocar um do lado do outro. Por que a justiça? E aí, você já ouviu isso, vai ouvir de novo. Se você não ouviu, aí no canal tem um vídeo quando eu falo sobre as bem-aventuranças, falando dessas três aspectos da justiça, que é a última bem-aventurança, né? Com a ajuda do Espírito Santo, devemos obedecer a Cristo e sua justiça, permanecendo separados do mundo e demonstrando seu amor para com todos. Vamos para Filipenses 2, 12 e 13. Olha o texto aí. Acabamos de ler. Irmã Wanda leu ainda há pouco. Vamos voltar lá de novo. Filipenses, Bíblia se explica com a Bíblia. Agora vamos ler o 12 e o 13. Nós lemos só o 12, né? Agora vamos ler 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí o versículo 14 não dá para deixar de ler, né? Fazei tudo sem murmurações nem contendas. A sua justiça, ela é manifestada através de mim e de você. Eu e você precisamos manifestar essa justiça. De que maneira? E aí eu quero te mostrar isso, tá bom? São de três formas. Os cristãos não são como os pagãos, ok? Ou os ímpios, que vivem absorvidos pela busca dos bens materiais. Eles se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos entender isso, que é meu dever ganhar consciência disso, que eu tenho promessa de Deus para mim, mas eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, eu fiquei pensando nessa questão da justiça. A justiça na Bíblia, isso tem um vídeo lá no canal que eu falo sobre essa questão. A justiça na Bíblia tem pelo menos três aspectos: o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Quando a Bíblia fala de justiça, ela abrange esses três aspectos. E nós vamos ver agora. A justiça legal é a chamada justificação. Fomos justificados por Deus. É o relacionamento certo com Deus. Os judeus buscavam a lei através da justiça, Romanos vai falar isso. Paulo escreveu sobre isso mais tarde, mas não alcançaram porque a buscaram pelo modo errado. Procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram a que vem de Deus. Vamos dar uma olhadinha, Romanos 9, 30, e aí entra no capítulo 10 até o versículo 4. Por que Paulo precisou escrever essa questão aos Romanos? Lembrando disso, quando nós estudamos Romanos, capítulo 9, o passado de Israel, capítulo 10, o presente de Israel, capítulo 11, o futuro de Israel. Isso esclarece muito quando a gente vai ler esses três capítulos de Romanos. Então, como que Paulo vai, com amor e graça, olhar para os irmãos judeus, mostrando que eles estavam buscando a justiça da maneira errada? Paulo vai escrever isso em Romanos 9, 30. Aí entra pelo capítulo 10, tá bom? Estamos quase terminando. 9:30. Esse texto vai falar sobre a incredulidade de Israel. Aí você vai entender, Jesus está falando das preocupações da vida, Jesus está tentando injetar fé no coração dos discípulos, dizendo que eles não podiam ter pequena fé, precisavam desenvolver a fé. Está percebendo o processo? Você entende que tem pequena fé, tudo bem, aceitou, agora desenvolve a fé, conhecendo a palavra, estudando a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Mas se você não fizer isso, a incredulidade toma o coração. Então Paulo vai falar sobre a incredulidade de Israel aqui. Que diremos, pois? Que os gentios
que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, a pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Isaías 28:16. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Profecia 750 anos antes de Cristo nascer. Paulo está citando Isaías 28:16. Aí ele entra no capítulo 10, vamos até o versículo 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, Israel, é para que sejam salvos. Paulo tinha um grande amor pela nação de Israel. E ele está dizendo, minha oração, o meu desejo, a minha súplica em favor deles é que eles sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é a justificação pela fé, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Irmãos, isso é fantástico. Me lembro agora quando nós estudamos esse texto, né, essa parte de Romanos. Por que nós, gentios, entramos? Primeiro, Deus precisou colocar o Israel à parte para que ele rejeitasse a Cristo, para que nós pudéssemos ser enxertados. Paulo vai tratar disso lá no capítulo 11. Ainda vai fazer observação, para a gente não ficar soberbo, altivo, achando que agora nós conquistamos a salvação e Israel não. O decreto de Deus para com Israel vai se cumprir. Quando ele diz lá no capítulo 11 que a vocação de Deus, aqui no capítulo 10, né, que a vocação de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis, está falando das promessas que Deus tem para com Israel. O remanescente de Israel será salvo. Haverá lá, no fim dos tempos, a representação de todo Israel, das 12 tribos, haverá parte deles ali, cada um delas estará representada, porque Deus tem promessas para com Israel. Então, essa justiça legal, ela tem a ver com a justificação, não é justiça própria. Israel não entendeu isso. Tentou alcançar a justiça pela lei, e pela lei ninguém pode ser salvo. A lei, ela só mostra que nós estamos condenados, pecamos, estamos separados da glória de Deus. Deus em Cristo veio e nos reconciliou com Deus. Isso é justificação pela fé. Sem ela, ninguém pode ser salvo. Então, a justificação pela fé é a justiça legal. Mas tem um outro aspecto, a justiça moral. Quando Jesus está falando de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando desses três aspectos. A justiça moral, qual é? É aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. Isso tem a ver com as bem-aventuranças. Aí eu quero que alguém leia para mim Mateus 5:20. Por favor. Obrigado. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, essa palavra é firme, né? Não tem que nem explicar. Se a minha justiça, a gente está falando para os discípulos, não para os ímpios. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Seremos reprovados. Então, fomos justificados. Então, justificado pode ir, fomos perdoados, perdoado pode vir. Mas nós fomos adotados. Senta à mesa. A adoção tem esse poder. A minha voz está indo embora. Vou terminar. Jesus prossegue, depois das bem-aventuranças, contrastando essa justiça cristã com a do fariseu. O que o fariseu fazia? O fariseu fez adendos à lei. Adultério, a mentira, a todo aquele contexto que a gente já estudou de Mateus 5 e 6, eles fizeram adendos para que eles pudessem cumprir a lei. Jesus falou que a nossa justiça tem que ir além. Por isso ele vai, se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Se alguém pedir para andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus está dizendo que nós temos que exceder em justiça. E é isso. Isso é possível a quem já tem Cristo no coração. Porque a mentalidade mudou.
Nós não somos mais como antigamente. Se alguém pisasse no nosso pé, a gente devolvia um pisão mais forte. Se alguém pegasse algo de nós, a gente pegava 2 coisas do outro. Não é assim que a criança faz? Deixa 2 crianças brincando numa sala com 100 brinquedos. O que uma pegar, a outra também vai querer. Tem 100 brinquedos ali. Se uma pegar a boneca, a outra vai querer a boneca também. Os outros 99 brinquedos vão ficar por ali. E elas vão brigar por aquilo. Não deixe 2 crianças sozinhas numa sala. Elas vão se matar. Por isso tem que ter um adulto próximo. O que é isso, irmão? Consequência do pecado. O pecado está dentro de nós. Davi vai dizer, em pecado minha mãe me gerou. Fui gerado pela minha mãe. Então, é algo que nós temos que entender. Essa justiça excedendo só terá essa capacitação quem nasceu de novo. Por isso que essa justiça moral é algo que a gente precisa ver, tem a ver com caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Há pouco tempo, ouvi o testemunho de um pastor, ele é capelão na Convenção Batista Carioca, pastor Miguel. Ele pegava o mesmo ônibus todo dia. E aí, uma trocadora descobriu que ele era pastor, porque ele evangelizava ela todo dia, que pegava o ônibus. E um dia falou, eu vou testar esse pastor. E ela deu um troco a mais. O pastor não tinha o vale transporte, né? E aí, ele deu acho que 50 reais, e ela deu um troco como se fosse de 100. Eu, tipo assim, ele deu 20, ela deu um troco como se fosse 40. E aí ele foi, passou a roleta, falou com ela, deu bom dia, sentou, e ele foi conferir o troco. Ele conferiu o troco e falou, ué, ela me deu troco a mais. Aí ele voltou lá e falou assim, querida, você me deu troco a mais. Eu falei, eu fiz de propósito. Ah, é mesmo? É porque eu sei que o senhor é pastor, eu queria saber se o senhor é pastor de verdade mesmo. Por isso que eu te dei o troco a mais. Vossa justiça, caráter, conduta. Irmãos, o que Agostinho deixou escrito para nós precisa ser seguido à risca. Pregue o evangelho, quando necessário, use palavras. A nossa vida, a conduta, o caráter, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, a justiça moral tem a ver com o nosso caráter, verdade, ser verdadeiro. Não é difícil ser verdadeiro, irmãos. É difícil para o ímpio, é difícil para a pessoa que não tem Cristo. Nesse sistema que a gente vive de tanta mentira, e aí chegou a época de a gente ouvir mentira na televisão, né? Os candidatos estão lá mentindo à torta e à direita, né? Eles prometem tudo, né? Impressionante, né? Eles vão resolver tudo. É um negócio assim, eles parecem ter uma varinha de condão, vão resolver tudo. Mentirosos. Mentirosos. Não se deixe enganar por eles, né? Não creia nas promessas deles. Mas nossa conduta, nosso caráter, sim, sim, não, não. Isso é o normal. Irmão, não tem que haver admiração. Eu falei outro dia sobre isso, né? Nós temos que praticar a justiça e nós não podemos ficar esperando aplauso quando somos verdadeiros. Não podemos esperar aplauso quando somos justos, quando temos que decidir algo. Isso é dever. Tem que estar no nosso DNA, essa justiça moral. Mas Jesus está falando de um terceiro aspecto, a justiça social, que não está separada e é gerada pela justificação pela fé, que é a justiça legal, justiça moral, que nós já acabamos de falar, e agora a justiça social. O que tem a ver essa justiça social comigo, com você? É o que a gente precisa viver na prática. Conforme aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Justiça social engloba a sociedade num todo, mas principalmente lembrar o homem caído, o homem caiu, o homem pecou, por isso ele não tem naturalmente uma tendência a ser justo. Nós temos uma tendência à injustiça. E nós queremos justiça com as próprias mãos, que acaba sendo injustiça. Por que as leis do Antigo Testamento foram necessárias escrevê-las? Porque havia um ancião, alguém que ia, um legislador, que ia legislar. As leis estão ali para dar parâmetro, porque senão nós vamos nos vingar com a própria vontade nossa. Paulo vai dizer em Romanos, não vos vingueis, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, a justiça precisa ser equilibrada dentro de mim e de você. Justiça social, primeiro, lembrar, o homem está decaído da graça. E nós precisamos entender isso. Por isso, precisamos pregar o Evangelho para quem não nasceu de novo. E manifestar isso dentro da sociedade civil. Os direitos e deveres.
que nós temos na nossa sociedade e que são muitas das vezes banalizados. Nós não podemos banalizar. É dever meu, se eu trabalho secularmente, chegar na hora. De preferência, chegar antes. Não ficar de migué no trabalho. Eu estou manifestando justiça social. Ah, mas meu patrão não me paga bem. Ora, pede a Deus um outro emprego. Mas você não vai ficar trabalhando mal-humorado, chegando atrasado, colocando atestado médico, porque seu patrão não te paga bem. Você tem que ser um modelo ali. Efésios 6, quando vai falar do relacionamento patrão-empregado. Você tem que servir ao seu patrão como se estivesse servindo a Deus. Então não está bem ali, busca outro emprego. Mas você tem que manifestar justiça nos tribunais, é o que nós não conseguimos ver. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal não faz o que tem que ser feito. Eles vão prestar contas a Deus, mas eles são autoridades sobre o nosso país. Autoridade constituída. O que a gente vai fazer? Vamos orar para que haja mudança, para que eles se convertam e os tribunais sejam justos. Isso é um dever que nós devemos fazer. Por isso oramos pelo presidente, oramos pelo Supremo Tribunal, oramos pelo governador, oramos pelo prefeito. Eu não votei em quem está aí, né? Não votei no nosso prefeito, nem nesse governador. Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar por eles. É meu dever orar, é seu dever. Para que eles sejam justos socialmente, o poder está na mão deles. Um guarda na rua mandou você parar, você tem que parar. É justiça. Ele tem autoridade para comandar ali o trânsito. Você que tirou a carteira sabe, né? O sinal queimou. Tem um guarda lá, o sinal está funcionando, mas tem um guarda, esquece o sinal. Quem manda é o guarda, não é o sinal. Às vezes acontece isso, engarrafou, o guardinha vem, mas está aberto para mim, mas o guarda fez assim, você tem que parar. Esquece o sinal, está aberto. Ele é autoridade sobre o semáforo, ok? Então, justiça precisa ser íntegra. A justiça nos negócios. Como que está sendo os seus negócios? Comprou, pagou? Ah, pastor, eu não paguei porque esqueci. Tudo bem, alguém vai lembrar, né? Tem um telefonema, tem um e-mail, tem um SMS, tem um monte de maneiras de ser cobrado, né? Tudo bem a gente esquecer. Eu não tenho dinheiro hoje. O que a Bíblia diz? A ninguém devais coisa alguma no seu amor. Eu preciso andar kit com meus pagamentos. Não tenho condição de pagar agora, mas eu tenho que ir lá no credor e dizer, olha, eu vou te pagar. Espera um pouquinho. Calma, eu vou chegar lá. Você tem que dar conta. Justiça nos negócios e nos relacionamentos familiares, para fechar. Se eu não for honesto, sincero, justo no meu relacionamento familiar, não vou ser lá fora. Com as pessoas mais íntimas. Se eu não for honesto e justo com Wanda, como que eu serei com os outros lá de fora? Começa em casa. Então, a gente precisa entender isso. O testemunho, tem um editor que ele diz que se nós não formos cristãos na nossa casa, nós não seremos em lugar nenhum. É no lar que começa o nosso testemunho. O cuidado um pelo outro nos relacionamentos. A verdade, o relacionamento. Não é que não vai ter briga. Vai ter briga, de vez em quando vai ter briga. Mas tem que haver perdão, tem que haver restauração. Porque o lar é a base da nossa vida. É no lar que a gente aprende a não mentir. Por que a criança mente? Alguma criança já nasce sabendo mentir? Por que a criança mente, irmão? Porque ela vê o pai mentindo, a avó mentindo. Por quê? O pecado já está dentro dela, né? E aí ela vê a pessoa fazendo errado, ela vai fazer errado. É o que nós estamos vendo, uma sociedade que está pervertendo nossas crianças, cada vez mais erotizada, cada vez mais estamos vendo crianças se perdendo, porque a família não é modelo. Então nós, que conhecemos a justiça, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, precisamos ser modelo para a sociedade. É essa a ideia do John Stott quando ele fala sobre o Sermão do Monte. Ele deu o tema para o livro, a contracultura cristã. Quando ele escreve Efésios, o comentário dele, ele diz, Igreja, a nova sociedade de Deus. Nós somos a nova sociedade de Deus. Precisamos ser modelo para essa geração. Deus abençoe você. Estamos encerrando nosso texto de Mateus 6, 25 a 34. E na próxima semana estaremos estudando Mateus capítulo 7. E convido você a continuar com a gente para aprender sobre o Sermão do Monte. Deus abençoe sua vida. Tenha sempre esperança e uma feliz semana.